Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com a mensagem da Palavra de Deus. E novamente vamos estar falando sobre o ensinamento de Jesus na parábola das minas, segundo nos escreveu o evangelista e médico amado Lucas, no seu evangelho, no capítulo 19, versículos 11 ao 27, e que diz assim: E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino, e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo fosse fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: Se tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Essa parábola ela ilustra o adiamento do reino de Deus estabelecido na terra, até a volta de Jesus à terra. Há um paralelo histórico mencionado pelo historiador judeu Flávio Joséfo, nos seus Antiguidades, capítulo 17, 9 e 3. Arquelau, irmão de Antipas, foi a Roma para confirmar seu reino, em 4 a.C. Os judeus, conhecendo seu caráter tirânico, mandaram uma delegação pedir que fosse negado o reino. Mas o imperador Augusto concedeu-lhe metade do território que estava sob a tutela de seu pai Herodes o Grande. Então nós lemos aí no versículo 11: E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. A parábola das minas ela tem o propósito de combater a ideia de que os discípulos tinham na época, de que Jesus estabeleceria o seu reino terrestre ao chegar em Jerusalém. Ele já tinha falado isso lá em Lucas 17, 20, quando ele fala que o reino de Deus está dentro de vós, né? A ideia era de um Messias político, como vai acontecer, por exemplo, com o anticristo, que vai enganá-los. Então tem esses porém aí. A história se adequa à experiência de Herodes, que deixou Jericó para obter o reinado da Judéia, fatos que eram bem conhecidos de todos os ouvintes de Jesus. Não sabemos se Jesus usou, mas sem dúvida todas as ilustrações de Cristo eram acontecimentos verdadeiros. Isso a gente tem que considerar importante também. Que seus ouvintes conheciam e reconheceriam como fatos de verdade. Embora seja uma parábola, as parábolas sempre trazem fatos verdadeiros. É importante salientar isso, né? A parábola mostrará que o reino de Deus não será visto em sua plenitude até a volta gloriosa de Cristo. Ele começaria de forma pequena e crescerá gradativamente até então. A gente lê bem isso em Lucas 13, dos versículos 18 a 21. Versículo 12 nós temos então: Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Esta profecia se cumpriu em parte quando Jesus ele ascendeu aos céus e se cumprirá totalmente quando Cristo retornar. A fim de tomar para si um reino significa receber autoridade sobre um reino. Uma terra remota sugere que o retorno do homem, a segunda vinda de Cristo,
não aconteceria logo de imediato, como eles pensavam. Era esse os seus entendimentos. Os leitores de Lucas não devem se afligir com essa demora, pois Jesus já havia ensinado que ele não voltaria imediatamente. Daqui até o fim do Evangelho, Lucas frequentemente enfatiza a realeza de Jesus. Versículo 13 nós lemos, e chamando deu 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Chamando 10. O número redondo 10 mostra que a parábola de Jesus se aplica a todos os discípulos, inclusive nós, em nosso tempo, e não somente aos 12 apóstolos. Minas, né? A palavra miná, em grego, as minas equivaleriam ao salário de 3 meses para um trabalhador, ou meio quilo de prata. E não somente, como se pensava aí, coisas curtas, né? São 3 meses de trabalho, 3 meses de salário. Era uma medida grega para dinheiro. Isso significa que os 10 servos desta parábola precisavam cuidar de uma quantia consideravelmente menor do que os 3 servos da parábola dos talentos, lá em Mateus 25, do 14 ao 30. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não estender o tema e fazer um paralelo que pode até atrapalhar o entendimento desta parábola. Apenas digo que eles administraram, então, tiveram que administrar em valores, quantidade menor. Até que eu venha, ou até que eu volte, como algumas traduções. Se refere ao tempo entre a ascensão de Jesus, lá em Atos 1, até a sua volta no final dos tempos. Negociai até que eu venha. É um dos exemplos em que Jesus usa a atividade econômica e o dinheiro de forma positiva em suas parábolas e ensinamentos, né? Apesar de hoje esse tema ser bastante polêmico, mas Jesus usava muito isto, né? A palavra pragmatiomai, significa fazer negócios, estar envolvido em um negócio, exercer um negócio de banqueiro ou comerciante. O coração da parábola fala da administração dos negócios do Senhor Jesus. Versículo 14. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Foi exatamente isso que aconteceu a Arquelau, filho de Herodes, o Grande, né, chamado Herodes o Grande, quando foi a Roma para tornar-se o tetrarca da Judéia. Uma delegação de judeus viajou até Roma para apresentar uma queixa ao imperador César Augusto. Ele recusou a reclamação e proclamou Arquelau rei a si mesmo. Em seguida, Arquelau construiu o seu palácio em Jericó, não muito longe do lugar onde Jesus proferiu essa parábola. Então o fato era muito conhecido mesmo entre o povo da redondeza. O governo de Arquelau foi tão desrespeitador de leis e ditador que em pouco tempo Roma o substituiu por uma sucessão de procuradores, dos quais Pôncio Pilatos era o quinto. Então essa questão de desrespeitar lei e ser ditador, infelizmente acontece na maioria dos países, né? Dificilmente vai acontecer num país democrático como é os Estados Unidos, como o Canadá, né? Mas outros países aqui na América mesmo, infelizmente, nós estamos sujeitos a isso. Com esta parábola, Jesus advertiu que os judeus estavam prestes a fazer a mesma coisa, num sentido espiritual, com o seu Messias verdadeiro, né? E isso iria acontecer, infelizmente. Jesus Cristo, o nosso Senhor. No versículo 15 nós lemos, e aconteceu que voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. Isso fala da volta de Jesus à terra. A plena manifestação do reino de Deus sobre a terra aguarda esse momento com expectativa e esperança. Jesus, quando voltar, vai pedir contas de tudo o que ele deu para cada cristão. A vida, a família, né? A esposa, o marido, filhos, o tempo, os dons, as habilidades, os discípulos, o dinheiro e bens, tudo que ele te deu. Versículo 16, e veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Um lucro excepcional, alto demais na vida real, indicando notável sabedoria e fidelidade por parte daquele servo. O servo que recebeu 10 minas representa a classe de discípulos que se dedica integralmente ao Senhor Jesus e ao seu serviço. Não medem esforços, não vivem dando desculpas para não fazer. Usam tudo o que têm para servir a Jesus e a seu serviço. Eu diria em termos jargão militar, missão dada, missão cumprida. A sua vida, a sua família, seu tempo, seus dons, suas habilidades, são discípulos, fazem discípulos, o seu dinheiro e seus bens, não é? Como a sua casa, por exemplo, sem nenhuma avareza ou mesquinhez. No versículo 17, e ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo fosse fiel.
Sobre 10 cidades terás autoridade, ou sobre pouco, como fosse fiel, como a tradução da atualizada. Muito bem, servo bom. As idênticas declarações e elogios de Jesus aos servos, tanto aqui como na parábola dos talentos, mostram que o importante para Jesus não foi o montante que eles conseguiram, mas sim a fidelidade em utilizar seus dons e potencial para a obra de Deus progredir. Foste fiel no pouco, sobre 10 cidades terás autoridade. Uma administração fiel nesta vida resultará no recebimento de maior responsabilidade e administração na vida eterna, quando estivermos tanto no milênio como na Nova Jerusalém. Mas também aqui na Terra a gente pode colocar que de repente a pessoa hoje administra bem algo pequeno, Deus vai lhe dar algo maior. Esta é uma das muitas passagens que ensinam graus de recompensa e responsabilidade no céu. Então, aquela fala de galardões é muito importante, nós não perdemos de vista isso. Imagina 10 cidades, de repente Deus vai colocar lá, chama você e diz: você terá autoridade sobre São Paulo, Florianópolis, Nova York, Paris, Alberta, no Canadá, Madrid, Veneza, Recife, Curitiba e Londres. O versículo 18 ele diz: e veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Este conseguiu metade, mas ainda assim trouxe lucro ao Senhor. Este também deu frutos com o que recebeu. No versículo 19: e a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. Então este servo recebeu autoridade sobre 5 cidades. Poderíamos colocar aqui Rio de Janeiro, Los Angeles, Belo Horizonte, Agudos e Bauru. Versículo 20. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço. Aqui está a tua mina. O servo não se esforçou nem realizou negócio com a mina, mas a escondeu embrulhada em um lugar onde ninguém foi beneficiado e nenhum ganho foi obtido para Jesus. Lenço, a palavra sudarium, é um lenço de tecido para secar o rosto, limpar o nariz, e também era usado para enfaixar a cabeça de um cadáver. Versículo 21, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Esse homem foi descartado por causa do medo e da desculpa sobre o que aconteceria se ele perdesse o dinheiro tentando ganhar mais. Ele não era mais digno de confiança do Senhor. O que o dinheiro que Jesus te dá, produz na obra do reino de Deus. Eu vejo muitas pessoas hoje gastam dinheiro com tantas coisas, mas o que ele produz? Há muitos missionários, eu não penso só em termos de congregações locais, eu penso em muitos missionários que estão espalhados pelo mundo, na África, na Ásia, no Oriente Médio, lugares que precisam de apoio, e o sujeito está torrando o dinheiro dele, não aproveita em nada, não tem nada de benefício na obra de Deus, não usa nada, não dá uma Bíblia de presente para alguém, não faz nada. Essa é a questão. Quem é beneficiado com o dinheiro que Jesus te dá, sem ser sua família? Você também enterrou seus dons e habilidades e por isso não está produzindo nada que glorifique ao Senhor Jesus? Rigoroso, quer dizer seco, então duro, era essa visão, né, que o servo tinha. No versículo 22 diz: porém ele lhe disse: mau servo, ou servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso e tomo o que não pus e cego o que não semeei? O servo é condenado por suas próprias palavras, pois se acreditasse no que falou, teria ao menos colocado o dinheiro de Jesus no banco para ganhar juros ao Senhor. Isso não significa que o servo não sabia sobre o seu patrão, ou que o que ele sabia sobre o seu patrão era verdadeiro, mas ele dizia uma coisa em que não acreditava. Isso teria exigido um esforço mínimo do servo, e o dinheiro teria sido útil para beneficiar outras pessoas, uma vez que os banqueiros o usam para fazer empréstimos. Aqueles que não fazem nada para Jesus e vivem dando e procurando desculpas para não fazer nada, que é o que acontece hoje em dia, serão julgados por suas próprias desculpas. Quais são as desculpas que você mais tem dado para não fazer nada na obra de Deus e para o Senhor Jesus? Você não tem vergonha de não fazer nada para o Senhor? Não é um discípulo, não faz discípulo, não ajuda em nada, não faz uma limpeza no local onde a congregação se reúne, não ajuda em nada. Poderia estar ajudando missões, poderia fazer alguma coisa útil, ajudando de alguma forma o evangelho ser esparramado, né, dando Bíblia, sei lá, fazer alguma coisa útil. Versículo 23, por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? O banco, a palavra trapeza, era uma mesa ou uma banca, né, de um cambista ou também do banqueiro, especialmente a do banqueiro, onde ele se senta trocando diferentes tipos de dinheiro por uma taxa, né, o ágio, e pagando juros, ele pagando com juros empréstimos ou os depósitos.
Também a palavra significa participar de um grupo religioso onde se participa de uma refeição cerimonial. Então ele está ligado também a um grupo religioso. Portanto, juros. A palavra tokos no Império Romano, a taxa de juros era 8%. Mas extraoficialmente, no mercado, no câmbio negro, né, a taxa era frequentemente muito mais alta, 12%, 24% e até 48%. Onde é o banco de Jesus? É a igreja do Senhor que prega o evangelho do reino de Deus, que ajuda missões e pessoas necessitadas, que faz e treina discípulos, que restaura casamentos, que ensina as crianças os ensinamentos de Jesus. É a obra que está não preocupada com shows e espetáculos, mas com evangelismo, mas com a evangelização e fazendo discípulos. Versículo 24. E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10, ao que tem 10 minas. Jesus manda tirar o dinheiro daquele que nada fez para o reino de Deus e dar ao que fez mais. No versículo 25, disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Os corações invejosos não se preocuparam em saber por que produziram pouco ou nada fizeram para o Senhor. Preferiram questionar por que Jesus deu mais ao que tinha mais. Versículo 27, ele fala: eu vou pular o 26 porque depois eu vou ficar só sobre o 26. Então eu vou o 27 para dar a concretização. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Exatamente o que aconteceu 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelo general romano Tito, né, o Titus Flávios, incendiada, onde morreram mais de 1 milhão de judeus. Não morreu um só cristão, porque saíram da cidade dias antes, alertados por revelações nos cultos e discipulados. Versículo 26, então ele diz: pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. A atualizada traduz assim: pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. No Oriente era costume dar presentes aos ricos, mas um homem pobre não recebia nada e era vítima fácil dos outros, que lhe tomavam até o pouco que tinha. Como é nos nossos dias, né, os presidentes, os governadores e as pessoas ilustres vivem ganhando presentes, os ladrões roubam em sua maioria o pobre, o trabalhador, aquele que não tem meio de se proteger. Né? Você dificilmente vê falando de grandes homens assim, ricos, sendo assaltados porque eles têm os seus próprios meios de defesa. Jesus usa esse princípio para ensinar que os discípulos dignos no reino de Deus serão recompensados. E os outros, aqueles que nada fizeram para o bem da obra de Deus, nada receberão. Este princípio ensina que aqueles discípulos que utilizam suas oportunidades espirituais, os seus dons, o seu dinheiro, os seus bens, né? Tudo que tem, né? Seus bens e seus talentos para o crescimento do reino de Deus, Deus dará muito mais a eles. Ao contrário, aqueles que nada fazem e gastam seu tempo, seus dons, seu dinheiro para o crescimento nada fazem para o crescimento da obra de Deus, acabam perdendo a habilidade de encontrar novas oportunidades, enterram seus dons e o lenço onde se escondem acaba sendo a sua casa ou o mundo. Como assim, pastor? Aqueles que fazem o melhor que podem na obra de Deus, com os dons, habilidades, com tudo que tem, o dinheiro, porque a parábola fala de dinheiro, vão receber mais oportunidades para que sejam colocados em posição de serem mais utilizados por Deus no discipulado de Jesus. Aqueles que têm dons, habilidades e dinheiro e agem como se não tivessem, sem utilizá-los no discipulado de Jesus e fazer o bem a outras pessoas, perderão até o que já têm. Aquele que tem compromisso, vida consagrada e fidelidade na obra de Deus, Deus lhe dará maiores e melhores oportunidades. Terão crescimento espiritual, terão abundância de frutos, serão usados por Deus aqui na terra e no céu receberão galardões. Aquele que não tem compromisso e não tem fidelidade a Deus em sua obra, até o pouco fruto que deram vão perder. Ficarão estagnados como água parada. E até o brilho espiritual que tem lhe será tirado. Se você trabalha bem e produz para Deus, no pouco que Ele te deu, Deus te dará muito mais para trabalhar. Se você vive dando desculpas e explicações, até a vontade de servir a Deus lhe será tirada. É um paradoxo. Aquele que tem o reino de Deus e a presença de Deus, por viver o discipulado, vai dar os frutos planejados por Deus. Aquele que não tem o governo de Deus em sua vida, porque prefere confiar na sua própria maneira de entender a Bíblia, entender e interpretar, né? Eu poderia dizer aqui de interpretar
a Bíblia Sagrada e segue suas próprias ideias, a sua vida espiritual lhe será tirada e viverá apenas uma vida espiritual morna e sem frutos. Usar as habilidades dadas por Deus de maneira sábia e que produza frutos é um aspecto vital, muito importante no discipulado de Jesus e será recompensado com oportunidades adicionais para servir a Deus de modo fiel e frutífero. E até seu dinheiro irá ser abençoado, conforme Jesus prometeu lá em Lucas 6:38, já que estamos no Evangelho. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quem é fiel no pouco, Deus dará muito mais. Dons, habilidades, oportunidades, bens e até riqueza, se for o caso. Por que não? Se você não é fiel na leitura da palavra de Deus, se você não é fiel com um salário de até 10 mil reais, se você não é fiel na oração e no jejum, pra vocês terem uma ideia, no Ramadão os árabes oram 5 vezes ao dia, os judeus oram 3 vezes ao dia. Se você não é fiel em um culto, uma vez por semana, de menos de 2 horas, se você não é fiel em um encontro de discipulado semanal sobre os ensinamentos de Cristo, se você não é fiel no pouco e, portanto, não será digno de ser colocado sobre o muito que Jesus tem para conceder. A finalidade do resumo, em resumo, é você ter um coração puro, porque em Mateus 5:8 Jesus ensina: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A questão está para trabalhar no seu coração. Você tem que ter um coração puro. Eu também. Somos limpos de coração. Exemplos na palavra de Deus, para a gente fazer uma compreensão melhor sobre isso. Vamos ter um exemplo. Abel era o que tinha agradado ao Senhor, e foi-lhe dado ser citado por Jesus. Está lá em Lucas 11:51. Foi-lhe dado que seu sangue se tornou um tipo do sangue de Cristo, Hebreus 12:24, e foi chamado de justo. Caim não tinha agradado o Senhor, e foi tirado da presença do Senhor, Gênesis 4:16, e colocado como sendo do diabo, 1 João 3:12, pelo seu mau caminho, Judas 1:11. Davi era o que tinha fé no Senhor e venceu Golias, 1 Samuel 17, do 45 ao 46. Ele foi dado ser ungido rei de Israel, 2 Samuel 2:4, e o homem segundo o coração de Deus, Atos 13:22. E ainda compôs 73 salmos, do 1 ao 41, 51 ao 71, do 74 ao 82. Saul era o que não tinha obediência ao Senhor, 1 Samuel 15, 22, 23. Ele foi tirado de ser rei de Israel, 1 Samuel 15, 28. E foi tirada a sua vida pelo suicídio, 1 Samuel 31, 4. É um paralelo, um paradoxo, né? Que você tem que ir compreendendo. Josué, vamos lá, o terceiro exemplo. Josué e Caleb eram os que tinham confiança no Senhor. Números 14, 6 a 8. E tentaram motivar a fé da nação de Israel, e foi dado a eles de serem os únicos dessa geração sem fé a entrar e viver na terra prometida, Números 14, 24, 30. Moisés e Arão eram os que não tiveram a mesma confiança no Senhor, Números 14, 5. E foi tirada a entrada deles na terra prometida, Deuteronômio 3, 24, 27. Sendo permitido só a Moisés apenas ver e contemplar Canaã, Arão morreu e foi enterrado no deserto, Números 20, do 23 ao 24. Quarto exemplo. Saulo era o que tinha obediência do chamado de Jesus, Atos 9, 4 ao 6. E foi-lhe dado ser o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, que evangelizou o mundo antigo e escreveu 13 epístolas para a edificação e ensino da Igreja de Jesus Cristo, o maior, na minha opinião, o maior de todos os apóstolos do Senhor. Então, a gente está vendo aqui que aos poucos, né, não tem jeito, né, um paradoxo é formado entre aqueles que têm frutos e aqueles que não têm frutos. Judas Iscariotes era o que não tinha um coração puro. E entrou Satanás em seu coração, Lucas 22, 3, e foi-lhe tirado a chance de alcançar a salvação, João 17, 12, e tirado a vida pelo suicídio, e se enforcando, né? Mateus 27, do 3 ao 5. No quinto exemplo, Matias era o que tinha sido um fiel discípulo de Jesus, andando com ele o tempo todo, e foi-lhe dado ser o 12º apóstolo, entrando no lugar de Judas Iscariotes, Atos do 1, do 21 ao 26. Judas Iscariotes não tinha fidelidade a Jesus, e foi ele tirado do ministério dos 12 apóstolos do Cordeiro, Apocalipse 21, 14. Foi-lhe tirada a vida pelo suicídio e tirado do caminho da salvação, Atos 1, 15 ao 20. Então vocês observam que
Não é difícil compreender que a gente tem uma escolha a ser feita. E quando nós fazemos a escolha errada, a gente acaba colhendo. E aqui o exemplo, né? Aqui é sempre tirado. Não tem jeito, é sempre tirado. O sexto exemplo. Filadélfia era uma igreja pequena e pobre, mas tinha fidelidade aos ensinos de Jesus e foi-lhe dada a chave de Davi e a promessa de ser guardada da provação que virá ao mundo. Apocalipse 3, do 7 ao 13. Laodiceia era uma igreja rica, poderosa, famosa, grande, de vida espiritual morna, que não tinha nascido de novo e foi-lhe tirado Jesus do culto e espiritualmente para Cristo. Ela era desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Apocalipse 3, capítulo 3, versículos 14 ao 22. Um sétimo exemplo ainda. Eu estou pegando todos os exemplos possíveis aqui para a gente ilustrar bem essa mensagem. Priscila e Áquila eram um casal de discípulos fiéis a Jesus e foi-lhe dado serem discipulados pelo apóstolo Paulo, Atos 18, 2, 3, 18 e 26, todos os versículos, por quem arriscara a própria vida, Romanos 16, 3 a 4, foi-lhe dado discipular uma igreja na casa deles, 1 Coríntios 16, 9. Ananias e Safira eram um casal de discípulos que não tinha amor por Jesus maior do que o amor ao dinheiro em seus corações, e por isso foi-lhes tirada a pureza do coração para que Satanás os convencesse a mentir para o Espírito Santo. Foi tirado a vida deles e também a salvação. Atos, capítulo 5, versículos 1 a 11. Vão vendo como a coisa é séria, mas os frutos aparecem. Estou dando os mais variados tempos para a gente ver que esse princípio funciona sempre. Oitavo, esse é muito bonito também. Timóteo era um discípulo que tinha fidelidade a Jesus e tinha um bom testemunho. Foi-lhe dado ser discipulado pelo apóstolo Paulo, Atos 16, 1 ao 5. Foi-lhe dado acompanhar Paulo em suas viagens missionárias, Atos 20, do 2 ao 4. E foi-lhe dado a primeira epístola de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 1, 1. E a segunda epístola a Timóteo, 2 Timóteo 1, 1, 2. Como parte dos livros do Novo Testamento. Foi-lhe dado ir ajudar a igreja dos irmãos em Coríntios, 1 Coríntios 4, 17, 16, 10. Além de ver seu nome em outras epístolas do Novo Testamento endereçadas a várias igrejas. Igreja dos irmãos Coríntios, 2 Coríntios 1, 1. Dos irmãos Filipenses, Filipenses 1, 1. Dos irmãos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1, 1 e 2 Tessalonicenses 1. E ao discípulo Filemão, Filemão 1, 1. Além de ter sido citada sua libertação da cadeia pelo autor de Hebreus 13, 23. Então vocês vejam, quem tem será dado. Demas era um discípulo do apóstolo Paulo, que apesar de atuar junto com o irmão, discípulo e médico Lucas, Colossenses 4,14, não teve o seu amor por Jesus maior do que o amor pelos prazeres do mundo, e foi-lhe tirado sair do ministério de Paulo, foi-lhe tirado da igreja e foi-lhe tirado tudo, 2 Timóteo 4,10. E o último exemplo, penúltimo, né? O arcanjo Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, permaneceu fiel ao Senhor Jesus quando um terço dos anjos, Apocalipse 12, 4, seguiu a Satanás em sua rebelião no céu. Rebelião e divisão, né? Foi a primeira causada, né? E foi-lhe dado ser o maior e mais forte de todos os anjos, Judas 1,9, Daniel 10, 13 e 21. E foi-lhe dado proteger a Israel, Daniel 10, 13 e 21. Expulsar o diabo e seus anjos do céu, que profecia que vai se cumprir ainda no período da grande tribulação, Apocalipse 12, 7 ao 9, para a grande tribulação. E sua voz será ouvida nos céus, pouco antes de Jesus vir arrebatar sua igreja, 1 Tessalonicenses 4,16, quando falará com autoridade, Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. O querubim Lúcifer era o maior entre os anjos, Ezequiel 28, 11 e 17. Seu orgulho levou a promover a primeira divisão e a primeira rebelião e a primeira divisão no céu, ao tentar destronar Jesus, Isaías 14, 12 ao 14. E foi-lhe tirado os privilégios ao cair do céu, Lucas 10, 18. Será expulso definitivamente dos céus pelo arcanjo Miguel, junto com seus anjos malignos, Apocalipse 12, do 7 ao 9. Será aprisionado por 1000 anos durante o milênio, Apocalipse 20, 1 ao 3. Depois será solto para seduzir as nações que, embora viveram 1000 anos de prosperidade e paz no milênio, não se converteram ao Senhor Jesus.
de coração a Jesus, Apocalipse 20, do 7 ao 9. E enfim, Satanás, o diabo, o grande dragão, será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já estarão o anticristo e o seu falso profeta para serem atormentados, Apocalipse 20, 10. Você percebe a seriedade da coisa? A última exemplo. E você, hoje, agora, faz parte dos que tem e será dado? Porque ao que tem será dado. Muitas vezes a gente pensava nesse texto de uma outra forma, né, que era uma injustiça. Ou você, hoje, faz parte dos que não têm e até o que tem vai ser tirado de você. Se é que já não está sendo tirado. E o que você pretende fazer a respeito após ouvir essa mensagem? Criticar e se desgovernar aí, ficar bravo por causa da mensagem, não agradar? Não vai ficar com raiva de mim, não vai ajudar nada você. Entenda, o dinheiro ele é um assunto espiritual e é o melhor teste para revelar os segredos que estão escondidos no coração. É o dinheiro, é exatamente ele que revela, ele é o grande revelador. Olha a situação que está o Brasil hoje e veja como é que o dinheiro está trabalhando para mostrar a situação do coração das pessoas que estão sobre os governos, a justiça brasileira, então, que é uma tragédia. O dinheiro revelou a cobiça no coração de Balaão, que recebeu um salário para amaldiçoar Israel, Neemias 13. O dinheiro revelou o coração de Judas, que era ladrão, né? João 12:6. E por isso o diabo entrou em seu coração, João 13:2 e Lucas 22:3. O dinheiro revelou o coração do casal Ananias e Safira, que eram avarentos e mesquinhos, Atos 5, do 1 ao 11. Toda a igreja de Laodiceia foi corrompida pelo poder da riqueza, Apocalipse 3, do 17 ao 18, e colocou o Senhor Jesus para fora de sua vida e dos seus cultos, Apocalipse 3, 20, 17 e 18, depois o 20, mas pode ler do 17 a todos, né, ao 20. No domingo passado, eu fiz algo inusitado, que provavelmente você nunca viu um pastor fazer isso, ou um padre, o que quer que seja. Eu digo inusitado porque a coisa foi para causar impacto na igreja. Eu dei um envelope a cada irmão na igreja, com uma certa quantia em dinheiro dentro de cada um. R$2, 5, 10, 20, 50. A lição principal era para que, não em si o dinheiro, mas para que eles vissem o que havia em seus corações. E por isso eu não pus nome. Quer dizer, se não devolver, se não fizer nada, a intenção não era o dinheiro em si, era para que vissem ação no coração. Porque quando você fala que esse dinheiro é de Deus ou aquele dinheiro é de Deus, as pessoas, nem sempre todo mundo concorda com isso, mas quando eu peguei o dinheiro da igreja e dei a eles, para que eles vissem, agora é o dinheiro da obra de Deus, vocês vão administrar. A ideia não está no fato do quanto eles vão trazer e o que vão fazer com aquele dinheiro. A questão é como o coração de cada um recebeu aquele dinheiro e o que isso tocou em seu coração. Qual a reação, qual o sentimento que despertou quando viram uns com 2, outros com 5, outros com 10, outros com 20 ou 50? A questão era essa. Se o fato levou eles a orar mais a Deus, a jejuar, buscar um entendimento, uma sabedoria, ou simplesmente aquilo foi visto como algo sem importância, é apenas um paralelo com o que cada um anda fazendo com seus dons, habilidades que Deus lhe deu. Aquilo quis mostrar que eles não receberam porque mereceram. Eu não dei por méritos. Nós não recebemos os dons de Deus por méritos. Muito bem, eu quero que vocês aprendam uma lição. Talvez vocês possam pensar que a gente esteja fazendo isso visando apenas uma coisa, mas não foi isso. A única coisa, como diz lá o texto, Deuteronômio 8:2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Sobretudo, Provérbios 4:23 diz, sobretudo que se deve guardar, guarda do coração, porque dele procede as fontes de vida. Saiba que o dinheiro é um assunto espiritual. Eu já disse isso e repito. E é o melhor teste para revelar os segredos que estão escondidos no coração. E isso tudo nós acabamos de ver dessa forma, porque eu creio que assim é importante. Né? Esse
é a questão mais importante para a gente estar vendo desse momento. Poderíamos olhar o dinheiro como algo de avarento, não no sentido só de doar, porque às vezes os cristãos de hoje aprendem muito, a gente vê muita ênfase na televisão, nos vídeos, aprendendo sempre que você ganhar, você dá para ganhar para você, e não pensa no ser humano, não pensa na obra de Deus. Como eu falei, existem muitas pessoas, famílias que se consagram nas missões, cuidando de pessoas, levando o evangelho para outras pessoas, não tem uma Bíblia para ler, e muitas pessoas gastando dinheiro com tanta coisa inútil e nada fazem em prol da obra de Deus, não ajudam nem uma pessoa necessitada. Então a ideia era essa, era ver o que cada um tem. Tem aqueles que têm um coração generoso, a alma generosa, naqueles que buscaram a Deus, tem outros que ficaram com inveja porque um ganhou isso, outro aquilo, mas enfim, a questão estava aí, que nós precisamos estar olhando a verdade, é que o que é que cada um faz com aquilo que recebe de Deus. A moral da história, não basta dizermos que somos cristãos. Não basta. Não basta mesmo dizermos que somos cristãos, que somos evangélicos, que somos crentes, porque até os demônios são crentes e tremem, Tiago 2,19, e não temos um coração que ama Jesus acima da própria vida. Se não tivermos uma vida consagrada como discípulos de Jesus, para servi-lo, para servir a Jesus e servir aos irmãos. A gente tem que servir, ajudar os necessitados. Então eu concluo a mensagem da mesma forma que estava no meio dela, perguntando: e você hoje faz parte dos que tem? E será dado mais? Ou você faz parte dos que não têm, e até o que tem vai ser tirado de você, se é que já não está sendo tirado? E o que você pretende fazer a respeito? Então a ideia é essa, é olhar isso com todas as coisas que você recebeu, porque a gente tem visto aí os cristãos de uma forma, hoje, com um evangelho muito esquisito. Tem muitos evangelhos hoje que são frutos da obra do inferno e não dos céus, que não pregam o novo nascimento, a libertação de pecados, mas também o servir a Cristo, como a igreja de Atos. Se você acha demais, dá uma lidinha nos capítulos 2, 3, 4 de Atos. E os 5 que eu citei várias vezes aqui quando dessa fita. Dá uma olhada como vivia a igreja primitiva. A relação, isso era uma igreja que dava frutos. E hoje nós somos chamados a dar frutos. Nós somos chamados a seguir o exemplo dos nossos irmãos. Então eu pergunto, o que você tem? O que você tem feito para o Senhor Jesus, para servir a obra do Reino de Deus, para servir os seus irmãos e irmãs? Se você gostou, deixe o seu like. Eu sei que a mensagem, ela não é daquelas de badalar ninguém, mas é um ensino de Jesus, um ensino que precisa ser divulgado e levado aos corações. Então, se você gostou, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não fez ainda, você se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder fazer, que você já estará ajudando a divulgar a palavra. Aí você vai ter, porque você está ajudando a difundir a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Senhor esteja com você, mais e mais. Eu oro a Deus por sua vida. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Amém.